A peça A Humanidade e Outras Boas Intenções encantou o público que foi ao Teatro São Pedro nos dias 14, 15 e 16 de setembro. O espetáculo é protagonizado pelo ator Guilherme Weber. Algumas delas, inclusive... O espetáculo A Humanidade e Suas Outras Boas Intenções foi escrito pelo dramaturgo Will Eno e foi apresentado no 20º Porto Alegre em Cena. Eu não sei, mundo, veja algum tipo de... Você sabe o que é? Você alguma vez já sentiu? Eu não sei. Deus? Às vezes... Às vezes eu só quero comer muito alguém. E deixar por isso mesmo. Às vezes eu cito, amo somente com as minhas mãos. E com as palavras ressecadas que eu ensaiei, decorei. Citar amor. A montagem é feita a partir de 5 peças curtas, cada uma retratando pessoas em momentos inesperados e suas fragilidades perante essas situações. Entre elas, uma gravação de vídeos para uma agência de encontros e o pronunciamento de uma companhia aérea após um acidente. Eu sou sobrinho. Rindo, chorando, tentando alcançar alguma coisa. Bolhas de saliva saindo da sua boca. Ou esse era seu pai? Tanto. E ele escreveu esses textos, me disse ele, para celebrar a capacidade que o ser humano tem em resistir. Então são 5 situações em que os personagens confrontam os limites da linguagem e acabam rompendo um pouco os códigos que se esperam deles. Por exemplo, no primeiro texto, só para dar uma ilustrada, é um treinador de um time de futebol, ele está numa coletiva falando sobre o ano de fracassos, derrotas, e ele acaba, na verdade, falando sobre os seus próprios fracassos. Então ele rompe um pouco um comportamento que se espera dele e acaba falando sobre infância, sobre amor, sobre morte, e esse é um pouco o padrão que ecoa nos outros textos, padrão temático, assim. Na verdade é uma preparação de concentração, de se apropriar, né, desse texto e criar quase uma partitura musical. Então, na verdade, é um estudo de decupagem do texto, e eu realmente acredito e gosto desse tipo de abordagem em qualquer situação, em qualquer peça. De achar que o autor também é um pouco músico nesse sentido, de compor uma partitura e aí fazê-la soar, fazer com que ela soe viva todas as noites. O rosto humano é um pedido de socorro. Socorro? Socorro, nós precisamos de socorro. Nós estamos em chamas. A turbina esquerda falhou, estamos sem rádio. O trem de pouso não responde, o radar apagou. Por favor, preparem a pista de aterrissagem com espuma. Nós estamos chegando. Nós estamos voltando para casa e caindo, assim como todos vocês. E todos nós, assim, a Érica, o Guilherme e eu, a gente sempre foi apaixonado pelo Will Eno. Então, assim, é uma experiência para o ator de destrinchar mesmo o texto, de ir num lugar assim de intimidade com o autor, a proposta dele, não só a forma como ele escreve, porque ele tem uma forma de construção da linguagem que é muito peculiar, né? A maneira que ele repete as palavras, que ele cria as imagens, que é um exercício muito grande para o ator, porque assim, a gente não é poetizar isso, né? Não é colocar no nível, olha como é bonito esse texto, mas ao mesmo tempo é entender e aprofundar esse lugar mesmo, esse lugar da fragilidade, né? Desse lugar onde as pessoas se identificam e se emocionam e ao mesmo tempo sentem um desconforto, né? A peça traz muito as pessoas para esse lugar e a gente adora poder ser, né, o veículo para que essas emoções todas possam vir à tona. A harmonia entre os diálogos, irônicos, críticos, mais bem-humorados e a admirável atuação permite que a mensagem proposta pelo autor seja transmitida com clareza para o espectador. Desagradáveis. Familiares dos falecidos têm direito a uma passagem de ida e volta, assim como um subsídio de luto que deverá ajudar na viagem e nos custos do funeral.